Olá, tudo bem com você? Aqui em meu canal eu comecei uma série de vídeos, de estudos, com base neste livro aqui, recém-lançado pela editora Fiel, Outro Evangelho, uma resposta ao cristianismo progressista, de Alisa Childers. Livro muito bom, necessário, atual, e a autora inclusive conta que a experiência que ela viveu, é uma norte-americana, e praticamente perdeu a fé na palavra de Deus no ambiente de igreja, no ambiente religioso. Ela conheceu um pastor progressista que gradualmente foi minando a fé dela e de outros jovens nos fundamentos do cristianismo, como por exemplo, a criação, a ressurreição de Cristo, a missão de Jesus, a redenção e o juízo, enfim. Eu vou gravar outros vídeos ainda comentando mais sobre esse livro aqui. Mas eu quero aproveitar este vídeo e o meu convidado de hoje, aqui no vídeo do meu canal, para falar sobre um tema, posso chamar assim de a praga do progressismo cristão religioso. Tem se alastrado em alguns meios religiosos, por algumas igrejas, e infelizmente conquistado muitos jovens. Então você que é do canal Outra Leitura e do canal Fala Sério Pastor, está convidado a acompanhar esse vídeo e saber por que nós estamos aqui neste momento preocupados com esse assunto e por que vamos conversar sobre isso aqui, né? Então, pastor, suas palavras introdutórias, sua saudação para o pessoal do meu canal, do seu canal também. E que lugar bonito esse aqui, né? Pois é um lugar agradável, próximo aqui onde eu moro. Nós estamos aqui, na verdade, na frente de um lago, a câmera a gente colocou um pouco mais distante, um lago bem agradável, cheio de patos, e eu fico feliz de poder falar sobre este tema, que é um tema atual, importante, está sempre em evidência e nós temos visto cada vez mais a infiltração de pensamentos progressistas, de pensamentos que minimizam a palavra de Deus, tornando a palavra de Deus como, não a palavra de Deus, mas talvez contendo a palavra de Deus, tornando-se a palavra de Deus. Tem até uma teologia esdrúxula, maluca aí, que diz o seguinte, que a Bíblia ela vai se tornando a palavra de Deus à medida que você vai lendo. Então você pega a Bíblia e lê. Essa parte aqui não falou comigo. Não, é porque essa parte não era a palavra de Deus. Aí você lê o mesmo verso, aí você, caramba, Deus falou comigo aqui, pronto, aqui se tornou a palavra de Deus para você. Mas lá no outro dia, eu estava passando por uma situação, eu li aquele verso, puxa, falou meu coração, então agora aquele verso passou a ser a palavra de Deus para mim, percebe? Quem determina o que é a palavra de Deus sou eu. Não é mais a palavra de Deus que ela é única e exclusiva, independentemente da minha vontade. Então ideias como essas, ideias que vão minimizando o poder da palavra de Deus estão se espalhando no meio religioso como um todo. Então será importante nós conversarmos sobre esse tema. Se você não é inscrito ainda no canal Fala Sério Pastor, se inscreva. Se não é inscrito no canal Outra Leitura, se inscreva e já compartilhe esse vídeo com seus amigos, porque eu tenho certeza vai abençoar muito a sua vida, tá bom? Fica com a gente até o final. Eu estou muito feliz de gravar esse vídeo aqui com o pastor Eleazar, porque desde os tempos em que ele morava no Brasil, nós fazíamos lives, você sabe muito bem disso, se acompanha nossos canais, pelo Zoom, né? Fazíamos ali pelo StreamYard, séries sobre Apocalipse, Adventismo Decifrado, com nossos amigos pastor Sérgio Monteiro, pastor Adriano Cecílio, e estar aqui pessoalmente para mim é uma alegria, né? Inclusive gravamos um vídeo também, que estará disponível nos dois canais aí, sobre a questão do desapontamento, de 22 de outubro de 1844. Nós tivemos na fazenda de Guilherme Miller, ficou um vídeo bem legal, você não pode perder, viu? Acompanhe aí na sexta-feira a estreia do vídeo em nossos canais. E eu estou feliz porque fui convidado pelo pastor Eleazar para dirigir uma semana de pregações, de palestras criacionistas aqui na igreja dele em Bethel, na região conhecida como Nova Inglaterra, onde nasce realmente aqui a nação norte-americana e especificamente o Adventismo também, né? Mas, pastor, o que me motivou a te convidar para esse vídeo aqui nos nossos dois canais foi uma postagem de um teólogo, né, um teólogo que se diz cristão, em que ele colocou o seguinte, respondendo a uma pergunta lá no Instagram dele. Adão e Eva não existiram? É verdade? Como foram feitos? E a resposta desse teólogo, que para mim só pode ser um progressista, né, ele diz assim:
O livro de Gênesis, no capítulo 1 até o 11, é uma narrativa mitológica. Ou seja, são histórias que ensinam valores e princípios sem ter um núcleo histórico. Adão e Eva não existiram, mas são um arquétipo de como toda a humanidade se comporta. Somos desobedientes, egoístas, vaidosos e egocêntricos. Sabe o que mais me surpreende, pastor? É saber que esse teólogo aqui, que não crê na historicidade dos primeiros capítulos do Gênesis, eu também já conheci teólogos que não creem nem na ressurreição de Cristo, ou pelo menos relativizam a ressurreição como se não fosse algo importante, o que é um absurdo, porque a base do cristianismo está na ressurreição de Cristo. Mas nesse caso aqui específico, o que me surpreende é ver que vários outros influenciadores cristãos, alguns até formados em teologia, seguem o indivíduo aqui, apoiam esse trabalho, inclusive, tristemente, alguns adventistas. Pastor, você que é um estudioso da Bíblia, do hebraico, né, apaixonado pela palavra tanto quanto eu também, Gênesis 1 a 11, ali nós temos o relato da criação, nós temos o relato da Torre de Babel, nós temos ali a história do dilúvio. Esse núcleo narrativo é uma lenda? Então, Excelência, na realidade, alguns, principalmente desta linha que você acabou de ler aí, alguns querem negar que exista hoje em dia uma vertente conhecida como alta crítica. Nós falamos sobre a alta crítica, nós já fizemos vídeos explicando como que a alta crítica tem atuado, e eu já vi alguns teólogos saírem, não, isso não existe, alta crítica não existe. Mas, peraí, quem foi que começou a defender a ideia de que a Bíblia precisaria ser desmitologizada, porque a Bíblia está cheia de mitos, e precisaríamos então tirar os mitos que existem na Bíblia, e depois então de desmitologizar, ou seja, tirar todos os mitos da Bíblia, o que sobraria seriam então os relatos sagrados. Por exemplo, Adão e Eva, mito. O mar vermelho se abrindo. Olha, não existe a possibilidade de um mar se abrir. É mito. Ressurreição, mito. Então o que você faz? Descarta estas histórias que são mitológicas, e o que sobrar, quem sabe ali torna-se uma palavra de Deus para você. Então quando esse indivíduo ele chega dizendo que o relato de Gênesis capítulo 1, capítulo 2 constitui ali um mito, o que vem na minha mente automaticamente? Ele tem fortes influências da alta crítica. E quando surgiu a alta crítica? Meados do século XVIII, por ali, 1800 e alguma coisa, um expoente na teologia alemã, se não me falha a memória, Julius Wellhausen, ele começou a trabalhar a hipótese documental. A hipótese documental vai dizer que o texto de Gênesis, a parte introdutória de Gênesis, ela foi escrita por determinado autor, o capítulo 2 por outro autor, e assim ele foi fazendo uma coxa de retalhos. Então, por exemplo, na hipótese documental, o texto vai dizer assim: no princípio criou Deus, a palavra Deus aqui é Elohim. Então Deus, e essa palavra é repetida. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E disse Deus, haja separação. Quando você vai ao capítulo 2, você vai perceber que não usa mais a expressão Deus apenas. Fala, e disse o Senhor Deus. E no verso 7, formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Verso 9, e o Senhor Deus fez brotar. Verso 8, e plantou o Senhor Deus. Então, é aqui o termo Adonai, que as pessoas, o tetragrama sagrado que as pessoas chamam de Jeová. Então ele diz, não, quem escreveu o capítulo 1 foi um, quem escreveu o capítulo 2 foi outro. Um da fonte javista, outro da fonte eloísta, aí esse daqui, pelas características, isso aqui eu acho que foi escrito na época de Salomão. Então, e aí tem a P, que é a priestly, de sacerdotal. Então ele foi fazendo uma coxa de retalhos. E entre as coisas que ficou assim bem forte com essas ideias de pegar o texto e começar a tratar o texto como se fosse um cadáver dissecando, veio então justamente surgiu essa ideia de que nem tudo que está escrito ali é real, que a gente precisa avaliar direitinho. Calma lá, ele colocou conforme a sua cultura e tudo mais, mas a gente tem que retirar ali os mitos. Nesse mesmo período, então, surgiram outros teólogos que começaram a trabalhar com o que foi chamado a baixa crítica. Esse termo também tem outras expressões, porque
baixa da ideia de uma coisa ruim, inferior, né? inferior, Uhum. mas a baixa crítica ela está muito associada ao trabalho da ecdótica ou crítica textual. Em que consiste isso daí? Então, alguns teólogos sérios começaram a olhar o texto, não, peraí, não é bem assim do jeito que ele falou. É verdade que tem Elohim, depois tem Adonai Elohim, mas será que precisa de dois autores mesmo? Será que foram dois autores? Ou nós temos um único autor escrevendo de forma diferente, com um objetivo diferente, com uma linguagem diferente? Então eles começaram a fazer um trabalho tão profundo, tão importante e que desconstruiu as ideias da alta crítica. Infelizmente, entretanto, ainda hoje, como a gente pôde perceber nessa postagem, existem pessoas que defendem ideias aí advindas da alta crítica. É quase assim, né? Tem cheiro de alta crítica, tem gosto de alta crítica, parece alta crítica, mas não é, né? Mas você vê que tem um DNA, você vê que tem uma origem em comum, né? Tem um fio ali, né? Você percebe que os pensamentos são semelhantes. Sim. O que para mim é muito estranho, pastor Eleazar, é perceber que por muitos anos eu tenho combatido ideias como, por exemplo, a evolução teísta, propagada por alguns que tentam unir criacionismo ou Bíblia com evolucionismo. Sim. Aí a mesma ideia, não, aquilo lá, Deus criou o mundo, criou a vida na Terra, Adão e Eva, mas não foi bem assim. Foram longos processos evolutivos, milhões e milhões de anos. Tentam importar para o texto uma visão filosófica deturpada, evolucionista, certo? Sim. E agora eu vejo cristãos progressistas que são contaminados por uma visão política, Sim. né? Tem uma visão enviesada, totalmente política, de esquerda, tentando trazer essa visão para o texto bíblico. Exatamente. E o que é pior, né? Você vê que no bloco de 1 a 11 está o 3. O 3 relata a queda, Exato. a origem do pecado. Se, e isso eu falava para evolucionistas, agora tem que falar para cristãos progressistas. Se a origem do pecado faz parte de um texto mitológico, o que me garante então que Jesus veio para fazer o que ele veio fazer? Não, aí você pode jogar Então Jesus no lixo. passa a ser um revolucionário, passa a ser apenas um Como profeta, de fato eles dizem que como é. de fato eles pensam que foi. Jesus Morreu apenas por um uma causa revolucionário. política. Por quê? Isso. Porque o pecado não é mais algo entranhado em nós que precisa ser resolvido e redimido, né? O ser humano redimido. O pecado é um problema social, o pecado é um deslize social, ele é reinterpretado. E você vai ver pessoas dizendo que Jesus veio justamente para lutar contra a desigualdade, para falar para os mais pobres, para falar para os mais oprimidos. Fato que Jesus ele tentou alcançar pobres, oprimidos, fracos e ricos também. Claro. Simão, lá no jantar em Betânia, Nicodemos, José de Arimateia. Eu posso citar vários homens que eram poderosos na época de Cristo que foram alcançados. Mas voltando lá para o texto de Só um Gênesis... detalhe, pastor, antes Sim. ainda, só para eu não esquecer. Pois não, né? pois não. Ó, aqui não tem roteiro, a gente não planejou nada, mas a gente gosta de conversar e quisemos conversar em público dessa vez. Exato, Né? Bater um exato. papo aqui diante de vocês. Eu me lembro, pastor, quando eu era católico ainda, eu fui um católico, você que acompanha meu canal deve conhecer minha história, eu fui um católico evolucionista, adepto da teologia da libertação, portanto, naquele tempo não chamávamos assim, mas eu era um progressista também, né? Eu posso me qualificar hoje como um cristão, naquela época, né? Como um cristão progressista. Hoje eu não sou mais, graças a Deus. E eu me lembro, pastor, que uma vez, quando eu comecei a estudar a Bíblia mais a fundo, com o Adventista do Sétimo Dia, ensino médio, como é natural, né? Eu aprendendo sobre a palavra, conhecendo o verdadeiro Jesus, eu quis mostrar para os outros, né? Sim. Quis pregar para outros. E comecei a pregar para os meus amigos ali do grupo de jovens católico. Eu era presidente de grupo de jovens, participei de pastorais, pastoral da comunicação, pastoral da juventude, era amigo de vários padres, íamos à casa do bispo em Tubarão, na diocese de Tubarão, então só havia aquela, hoje Criciúma é uma diocese também. Enfim, eu era bem envolvido com a Igreja Católica, dessa teologia da libertação. Quando eu comecei a incomodar as pessoas ali, no bom sentido de incomodar, né? Para eles era mau sentido, para mim é bom sentido, porque eu estava pregando a palavra. Eles convidaram um ex-seminarista católico para dar um curso bíblico na paróquia. Eu fiquei feliz. Pensei, que bom, né? Finalmente vamos estudar a Bíblia. Vamos abrir a palavra de Deus, como eu tenho feito em casa. Agora aqui com um grupo, né? É o que eu quis fazer com o grupo e não fui bem aceito. Só que na primeira aula, eu me lembro muito bem, como se fosse hoje, aquele ex-seminarista que desistiu da vocação sacerdotal, né? Começou por Êxodo. E é muito comum usar esse texto na teologia da libertação, né? Mas toda uma linguagem assim marxista, né? Porque os
proletários, só faltou dizer isso, né? Escaparam da opressão dos burgueses egípcios, né? Quando chegaram ao Mar Vermelho, não é que o mar se abriu, a maré estava baixa e eles passaram com água pela cintura. Todos os elementos que ele podia encaixar numa visão marxista, ele fez isso. E onde havia milagres, ele desfez. Causou um mal-estar tremendo e graças a Deus aquele curso não avançou. Mas anos depois, estudando esse assunto, eu pude identificar que naquela época já tentaram me tornar um cristão progressista. Graças a Deus, isso não aconteceu comigo. E me assusta, pastor, ver hoje em dia, em nosso meio, influenciadores que se dizem adventistas, querendo trazer essa teologia com cheiro de naftalina para o nosso meio, né? Então, é um fenômeno que eu conheço, porque passei por ele, e me assusta, repito, hoje ter que não só lidar com ateus, agnósticos, evolucionistas, mas também com cristãos que mais são marxistas do que cristãos, que mais são progressistas do que cristãos, que igualmente, à semelhança dos evolucionistas teístas, tentam minar os fundamentos da palavra de Deus. Voltando então ao Gênesis. Em Gênesis, você tem quando você nega a parte introdutória de Gênesis, então você pode jogar todo o resto da Bíblia fora. Por quê? Eu poderia dizer, pastor Michelson, que a Bíblia ela é dividida assim em duas partes. Gênesis de 1 a 3, paraíso, perfeição, queda. Apocalipse 19, 20, 21, 20, 21, 22. Exato. Quando você tem as últimas partes do livro de Apocalipse, que é justamente a erradicação do pecado, isso como se fosse de trás para frente. Você tem a erradicação do pecado no capítulo 19, o novo céu e a nova terra no capítulo 20 e 21, e ali no capítulo 22 você tem a volta o retorno do paraíso, não é? E a gente habitando com Deus para sempre. Então eu poderia dizer que o livro de Apocalipse, ele pode ser dividido, a Bíblia pode ser dividida, melhor dizendo, entre paraíso, perfeição ali no capítulo 1, 2 e queda no capítulo 3 e restauração, aí você vai ter o capítulo 19, mas mais capítulo 20, né, a destruição do mal ali, mas capítulo 20, 21 e 22 do livro de Apocalipse. E o resto da Bíblia, o que é? O resto da Bíblia é apenas Deus tentando resgatar o homem. Então, se você joga fora esta parte introdutória dizendo que ela é um mito, dizendo que essa parte não é verdade, então se não é verdade, serpente não falou, Satanás não foi ao Jardim do Éden. O Jardim do Éden conversar com quem? Com Adão e Eva, mas Adão e Eva não são verdadeiros, não são reais. Então, peraí, se Adão e Eva não são reais, não são verdadeiros, então eu não tenho queda. Então o que existe realmente é um problema social, para o qual Jesus veio resolver o problema social. Jesus não veio para resolver o problema do pecado, que é descrito em Gênesis 3. E aí você pode pegar o resto da Bíblia e rasgar. Inclusive a parte que fala de Jesus, porque se tem alguém que confirma o Gênesis, é Jesus. Jesus se referiu a Adão e Eva como personagens históricos. Ele é o segundo Adão. Exato. Ele se refere ao dilúvio. Já vou chegar lá nesse ponto também. Paulo fala que Jesus é o segundo Adão. Você joga fora as cartas paulinas. Jesus apresenta, ele reforça, ele repete o conceito de casamento heteromonogâmico lá de Gênesis. Exato. Nunca lestes que Deus criou homem e mulher, né? E fala, né, que Deus os uniu e tornaram-se uma só carne. Se o Gênesis é mitológico, Jesus está falando de que tipo de casamento ali? E pastor, o sábado. Eu não entendo como um adventista do sétimo dia declarado possa relativizar, ou pelo menos fazer parceria com teólogos que relativizam o sábado, a criação e, portanto, o sábado. Lembra-te do dia do sábado para santificar. Por quê? Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra. Ah, mas isso é um mito. Então o sábado é só um dia que, inclusive, eu posso escolher qualquer outro, porque ele não tem o selo. Exato. Ele não é o aniversário da terra, ele não é o memorial da criação, porque a criação não é real, é um mito. Então, quer dizer, alguns escolhem o 7º, eu posso escolher o 2º dia da semana. Tudo perde o sentido. Tudo perde o sentido. Então, veja, não apenas Jesus Cristo, mas o apóstolo Paulo, no Novo Testamento, refere-se ao casamento heteromonogâmico. Os apóstolos, nunca, em lugar nenhum na palavra de Deus, você vai encontrar os próprios escritores sagrados referindo-se ao episódio de Gênesis como sendo algo metafórico, lendário, mitológico. Não vai. Nunca. Outra coisa, Jesus também fala de
do dilúvio como sendo uma Ele compara situação a sua real segunda vinda. e chegando ao ponto de dizer que a vinda de Cristo seria como foi nos dias de Noé. Se aquilo não foi real, então eu posso dizer que, bom, se Jesus está comparando a vinda dele com algo que não foi real, logo a vinda dele não é real. Assim como foi nos dias de Noé. E que Noé? Noé não existiu? E que dilúvio? Dilúvio não existiu. Então Jesus não vai voltar. Uhum. Então você tem uma sequência... Isso é um detalhe, né? Sim. Nós, especialmente nós da Sociedade Criacionista Brasileira, Geoscience Research Institute, a igreja mantém o Instituto de Pesquisas Bíblicas, ou melhor, também, né? Mas o Instituto de Pesquisas em Geociências, com cientistas com formação acadêmica sólida, que fazem pesquisas de campo justamente demonstrando, entre outras coisas, que o dilúvio foi um evento real. Nós temos evidências geológicas, históricas, assim, de sobra para quem quiser acreditar nisso. E científicas. Olha, Claro. você pega hoje, antigamente não, mas hoje em dia, eu já tive a oportunidade, você com certeza que está muito mais ligado nessa área do que eu, ler artigos científicos onde diversos pesquisadores, cientistas que não têm mais para onde fugir, chegam e dizem o seguinte: não, uma grande catástrofe universal, ou às vezes local, uma inundação, eles não querem dar o braço a torcer de colocar lá dilúvio, mas não tem como você explicar peixe no cume de certas montanhas. Sim, fósseis abundantes de dinossauros, sequoias com menos de 5.000 anos, sendo que elas poderiam ter milhões de anos. Enfim, não é o tema. No meu canal tenho vários vídeos sobre isso. Sim. Mas, de novo, para mim é chocante ver influenciadores adventistas passando pano para uma teologia que nega. Vamos recapitular? A existência real de Adão e Eva que Jesus afirmou, o dilúvio literal, real e global que Jesus afirmou e comparou com a sua vinda, que negam o relato da criação em dias literais, que afirmam o sábado do sétimo dia como o dia da criação, o memorial da criação, o dia de repouso eterno para nós aqui, porque inclusive em Isaías, no finalzinho do livro, é dito que na nova terra vamos guardar o sábado. A árvore da vida está lá em Gênesis. No Apocalipse é dito que nós teremos acesso de novo a ela. Se aquela é um mito, a outra vai ser também. É como disse o pastor Eleazar, se você derruba os primeiros capítulos de Gênesis, vamos lá, 1 a 11, é como aquela brincadeira de colocar pedrinhas de dominó. Derruba a primeira, tudo cai. Toda a teologia bíblica está fundamentada no Gênesis. O diabo é esperto, né, pastor? Ele não vai... Claro. Ele não conseguiu simplesmente destruir a Bíblia queimando-a e nem queimando aqueles que a traduziram, que deram a vida pela palavra de Deus. Então, sem conseguir fazer isso, ele trabalhou noutra direção, aproveitando aí com os conceitos pós-modernos de relativização da verdade, né? Ele conseguiu fazer com que as pessoas, como esse teólogo aqui, e os que o admiram e o seguem e o apoiam, conseguiu fazer com que essas pessoas relativizassem o suficiente para que todo o resto fosse também relativizado, derrubado e perdesse o seu valor como palavra de Deus inspirada, normativa, regra, base de fé e prática para a nossa vida. Exatamente. E aí não é de admirar a gente observar certos ditos teólogos defendendo a mesma visão desse rapaz. E aí teólogos que a gente diz, teólogos próximos, teólogos da nossa fé, inclusive, eu digo, peraí, alguns nem teólogos são, né? São outras coisas, desempenham outras atividades, cantam, enfim, mas querem ser teólogos. E aí começam, e é triste quando a pessoa quer, às vezes, se aprofundar, que teologia é algo que todos podem estudar, podem aprender, devem. Uhum. Mas às vezes o indivíduo ele quer se colocar como uma autoridade no assunto, e aí e se junta com... E aí quando você diz, mas fulano, você acredita nisso? Não, mas calma aí, o fato de eu estar ali com ele não significa que eu estou dando apoio, que eu acredito em tudo que ele pensa. Só que aí é muito complicado, Excelência, esse tipo de pensamento, que é como assim, imagine que eu chegue, encontre um indivíduo que é um traficante, um bandido, um camarada que é conhecido por defender coisas assim horríveis, sabe? Vamos imaginar uma situação bem complicada aqui, um indivíduo que defende execuções, né, de inocentes, que defende, né, o tráfico de drogas indiscriminado, um indivíduo, sabe, dono da favela lá, e aí eu faço um vídeo com um camarada, posto uma foto com ele e apoiando ele e falando, olha, esse camarada aqui tem um pensamento muito bom porque lá no Dia das Crianças ele deu uns presentinhos para as crianças da favela. E aí eu chego lá e agora faço um monte de, sabe,
Aí alguém diz, você concorda com isso e com aquilo outro? Não. Mas por que você tirou a foto? Não, veja bem. É porque o fato de eu tirar uma foto com ele não quer dizer que eu concorde com tudo. Então você tem um indivíduo que ele prega basicamente asneira, mentiras, inverdades acerca da palavra de Deus, destrói a palavra de Deus. Quando eu, que sou um influencer, tiro foto e coloco o texto dele, compartilho e sigo, a juventude vai atrás. Poxa, quem é esse cara que fulano está seguindo aqui? É o que eu queria destacar. Eu tenho certeza que você, pastor Eleazar, quando posta lá um livro nas suas redes sociais, quando indica um filme, quando indica um teólogo, né? Você tem muito cuidado. Eu procuro ter também, né? Porque eu sei que aquilo que eu estou indicando vai ser referência. Para muita gente. Influenciador influencia, eu quero influenciar para levar para Jesus a pessoa. Exato. Não para levar para os pés de um mestre que desencaminha, para um lobo vestido de ovelha. Então, se a pessoa tem essa alcunha de influenciador, que pese sobre suas costas a responsabilidade de estar influenciando pessoas para o bem ou para o mal. E nós temos que tomar muito cuidado com isso, né? Eu recebo, eu tenho certeza que você também, Excelência, diversas mensagens, mais ou menos assim. Essa semana, mês passado, eu recebi uma jovem, chegou e disse, pastor, o senhor me indica um livro sobre tal e tal assunto? Que livro o senhor me indica? Que teólogo? Outros mandam links de vídeos de, pastor, o que o senhor acha? Recomenda? Eu digo não. Bem que eu pensei, pastor, realmente, já não vou nem assistir. Então, quer dizer... Ou então, pastor, a gente faz ressalvas. Por exemplo, já vou fazer uma aqui agora. Esse livro aqui é fantástico, porém a autora é uma evangélica norte-americana que crê, por exemplo, no inferno. Então, quando eu for escrever sobre o livro, eu vou colocar uma nota lá. Olha, eu faço uma ressalva ao dizer que há uns pontos aqui nesse livro que você deve atentar para, né, isso. O que eu não vejo nesses influenciadores, né? Por exemplo, eu sou amigo do pastor fulano lá. Porém, eu não concordo com isso, né? Geralmente você não vê esse tipo de ressalva, você vê em alguns casos, quase uma idolatria. E eu diria, um afinar de ideias. A realidade é essa. Existe um afinar de ideias. As ideias estão muito bem ajustadas. Quando você vê as postagens de um e de outro influenciador e tal, você diz assim, parece que estão unidos. E aí, voltando para o relato de Gênesis, eu acho que um último aspecto que é importante, eu queria fazer menção de dois materiais. Eu queria que você não esquecesse, não sei se é o caso agora que você vai falar, como eu disse, não foi combinado, os dias da criação são literais. E é isso que eu vou falar agora mesmo. Tá vendo? Afinamento é bom, né? Exato, as ideias estão alinhadas. Eu quero indicar esse material, que é o Antigo Testamento Interlinear da Sociedade Bíblica do Brasil, material excelente. Já fiz um vídeo no meu canal, você pode assistir com o autor deste material, a pessoa que fez a tradução, que é o Edson de Faria Francisco, um indivíduo com uma mente fantástica. E eu indico também esse dicionário aqui de hebraico português, é um material fantástico, um dos poucos livros que eu trouxe do Brasil. Por que eu estou fazendo menção disso? A Bíblia, ela não deixa também de ser um livro contendo uma linguagem. Como uma literatura, você tem uma linguagem. A Bíblia foi escrita usando recursos literários. E como, na realidade, a Bíblia não é apenas um livro, ela é um compêndio de pelo menos ali 66 livros, nós temos 66 livros canônicos, eu poderia dizer que a Bíblia ela tem diversos tipos de linguagem diferentes. E quando você vai analisar o texto sagrado, você vai perceber que ali nós temos linguagem parabólica, narrativa, profética, simbólica. E eu não posso interpretar, por exemplo, o povo de Israel está diante do Mar Vermelho. E aí Deus fez soprar um grande vento e o mar se abriu. Tá vendo? Mar são povos, multidões, nações e línguas. Portanto, tinha uma multidão ali na frente e Deus soprou e os soldados caíram. Não. Mas por que eu não posso fazer isso? E quando você vai lá no livro de Apocalipse e no livro de Daniel, você vê no livro de Daniel uns animais saindo de dentro do grande mar, do Mediterrâneo. As águas estavam agitadas, uma besta que emerge do mar, o livro de Apocalipse que sai do mar. Então, peraí, pastor, quando é que eu sei? Você, quando olha para a Bíblia, estuda a Bíblia com atenção, usando princípios hermenêuticos corretos, você vai perceber que existe diferença de uma linguagem simbólica, alegórica, profética, parabólica, para uma linguagem narrativa, por exemplo. E não há indícios algum de que Gênesis de 1 a 11, ou melhor, de 1 a 50, acho que são 50 capítulos no livro de Gênesis, que seja ali uma linguagem poética.
a não ser em pequenos trechos que o próprio contexto já te faz. Por exemplo, quando Jacó vai dar a bênção aos seus filhos, olha, Judá é como um leãozinho e tal, Dan é como uma serpente que pica o cavalo e derruba o seu cavaleiro. Ele está usando de uma linguagem ilustrativa. Fica tão claro, só ler, né? Mas quando você pega o livro de Gênesis, no capítulo 1, haja luz, fez a separação entre a luz e as trevas, você percebe que é uma narração. Não há características de uma linguagem simbólica. Não há elementos de uma linguagem profética. Não há elementos não há indícios de uma linguagem parabólica. Portanto, Gênesis é um livro narrativo. Isso qualquer pessoa que seja inteligente, bem intencionada, porque se a pessoa for mal intencionada, ela vai realmente enveredar por um caminho como este. Mas se a pessoa ela tem uma boa intenção e ela quer ler o texto tal como ele está, ela não vai chegar a outra conclusão. Por quê? Porque aí se você vai para o texto em hebraico e você começa a fazer uma análise dos escritos hebraicos, você começa a olhar e dizer, rapaz, não há realmente indícios aqui de uma linguagem parabólica, de uma linguagem simbólica, alegórica. Aqui realmente o texto está narrando o que está acontecendo. Então, quando Deus diz haja luz, houve luz, é uma narrativa, não é? Nós já fizemos outros vídeos nos nossos canais, eu já fiz falando especificamente sobre os 11 primeiros capítulos, mas em especial os 7 dias ali da criação. E aí você vai entender, por exemplo, se aquilo ali é um mito, e trata-se, por exemplo, longas eras, como que eu explico a vida das plantas que necessariamente precisam... polinizadores, né? Para elas existirem, para elas crescerem, mas no terceiro dia não havia. Algumas plantas dependem das abelhas, dos beija-flores, para poderem se multiplicar, se reproduzir. E a gente comenta, né, que então, vamos colocar 1000 anos, um dia de 1000 anos. Elas resistiriam a 500 anos que fosse sem que houvesse polinizadores para fazer com que elas se multiplicassem, se reproduzissem? Ou exposição ao sol por tanto tempo. Se os luzeiros vêm à existência no sentido de a função deles ser dadas ali no 4º dia, nós temos um vídeo explicando isso detalhadamente, não vai dar tempo a gente explicar isso agora, mas imaginemos, como que as plantas conseguiram sobreviver toda uma era sem fazer fotossíntese? Tantas trevas por tanto tempo. Então expressões, por exemplo, como tarde e manhã, na língua hebraica, claramente vai denotar ali um período de 24 horas. Parte clara, parte escura, né? Exatamente. Então você não tem possibilidade de colocar a expressão tarde e manhã como sendo um período de longas eras. E aí é fácil, você pode conversar com qualquer rabino, com qualquer judeu, qualquer pessoa que entende da língua hebraica, você vai ver que a expressão tarde e manhã é uma referência a dia. Erev Boker, a tarde, o período da tarde, o período da manhã, é uma referência a 12 horas escuras e 12 horas claras, inclusive Deus mostrando quem vem primeiro. Ou seja, o sol se pôs, como está aqui atrás de nós agora, está findando o dia. E veio a tarde. E veio a tarde, e depois vem amanhã. Amanhã, que é a parte clara do dia. Um outro detalhe. Você foi monitor de hebraico durante o tempo dos estudos teológicos, né? Do seu curso de teologia. Sim. Você já me deu aula de hebraico, inclusive, também. Você que é um apaixonado pela língua hebraica, estudioso, já foi professor também de hebraico, explica para os nossos amigos a questão do Yom, né? Porque na Bíblia aparece assim, foi tarde, manhã, o dia 1. Dia é Yom no hebraico. Foi o Yom 1, o Yom 2. Esse Yom não poderiam ser períodos, eras, milhares, milhões de anos? Não. A expressão Yom, ali na língua hebraica, é para referir-se a um dia literal. E o texto está justamente dizendo que houve a tarde e manhã que compõem o Yom. O Yom é justamente a junção de duas partes da língua hebraica, Erev e Boker. Então você não tem o Yom só com Erev ou só com Boker. Você tem um período de 12 horas escuras e depois 12 horas claras, e aí juntos eles formam um Yom, um dia. E este dia, necessariamente na língua hebraica, é um dia literal. Essa construção, né, de Yom associado a um numeral, né? Dia primeiro ou primeiro Errado, dia. Exatamente. Né, ela ocorre centenas de vezes na Bíblia. E nessas vezes você vê uma literalidade. Quando fala dos dias que eles foram para visitar a Canaã, os vigias, né, ali, os espias. A Bíblia fala por diversas vezes desse termo Yom, seguido ali de um numeral. Sempre
é uma referência a dias literais. Então não existe a possibilidade, como eu falei, não há indícios de uma linguagem simbólica, né? E aí você, eu acredito que a gente já pode ir caminhando para o final, a questão sabática mesmo. Então se você tem que aquilo ali não é literal, como que a gente vai explicar Êxodo capítulo 20, que retoma necessariamente os primeiros capítulos de Gênesis, dizendo: lembra-te do dia de sábado para o santificar, Zahoret Yom HaShabbat Lekadeshô. 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Mas eu tenho que dar uma justificativa, porque o único mandamento, se você atentar, pastor Michelson, é o único mandamento que não existe uma lógica precisa para ele. Se eu disser assim, olha, não terás outros deuses. Bom, se eu tenho aquele Deus, então ok, eu não posso ter outro, não vou dividir a atenção. Não matar. Pô, tem uma lógica, eu não preciso ser religioso, inclusive, para saber disso. Honrar pai e mãe, respeitar quem me trouxe ao mundo, tudo faz sentido. Guarda o sábado. Tem 24 horas? Tem. E os outros também. Por que eu vou guardar então esse dia? O que ele tem de diferente que os outros não têm? O sábado, na lei de Deus, é como o fruto lá no Jardim do Éden, sabe? Não tem uma lógica, o fruto não era mais feio, menos feio. É a palavra de Deus. Deus disse faça. Determinou. Mas aí Deus quer ainda dar uma justificativa. Porque o ser humano sempre foi questionador. Quando Deus falou para Adão e Eva não comerem, e Eva vai, depois por que não? E no questionar é que o ser humano se perde. E aí o ser humano poderia questionar, né? Mas 24 horas? Detalhe. Todos os dias tem, né? No meu canal tem um vídeo que é a hermenêutica da serpente, né? Que é justamente essa hermenêutica que a gente vê sendo repetida ao longo do tempo. Deus disse, mas será que foi bem assim mesmo? Deus afirmou, será que é isso mesmo? A palavra de Deus é inspirada de ponta a ponta, como diz Paulo, mas será que é toda ela mesmo? Essa hermenêutica satânica de a pessoa, ser humano, se atrever a escolher o que é inspirado, e geralmente o que não é inspirado é aquilo que aponta para os meus pecados. Quer saber? Eu louvo a Deus quando leio a Bíblia e ela me diz, você está errado, porque eu quero viver alinhado com a vontade dele. Eu agradeço a Deus quando a palavra dele, quando a lei de Deus, que é o espelho, me mostra as manchas do meu caráter. Porque eu posso buscar em Jesus, que para mim não é um revolucionário, é o Salvador, Criador do universo. Eu posso buscar em Jesus poder para ter uma vida de santidade, uma vida pura. Mas se eu creio que a Bíblia não é a palavra de Deus, e que Jesus não é o Salvador, Deus encarnado, todo o poder da palavra, todo o poder à disposição para você mudar de vida e ser uma pessoa santa, né, é diluído, é menosprezado. Exato. Veja como é grave esse tipo de pensamento. E aí entra a questão do sábado, né? Como eu estava falando. Deus ainda resolve dizer por que ele quer. Ok, você vai guardar, mas tem 24 horas diferentes? Não, é tudo igual, tudo da mesma forma dos outros dias. Mas aí Deus diz assim, olha, 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra, o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, teu servo, tua serva, teu animal, até o estrangeiro das tuas portas para dentro. Mas por que, Senhor? Porque em 6 dias Deus fez os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. E no 7º dia Deus descansou. Então existe sim uma lógica neste mandamento. Só que existe a lógica para quem é criacionista. Existe a lógica neste mandamento para quem crê na criação. Então se você chega e diz, foi o mito, não tem mais lógica. Qual é a lógica de eu dizer que eu vou guardar esse dia se não existe mais? Percebe? Então, existe uma lógica sim. Mas essa lógica, ela existe diante do fato de que Deus é o Criador. E porque Deus é o Criador, porque Ele fez o mundo em 6 dias, no 7º Ele descansou, aí Ele abençoou. Então é por isso que eu vou observar esse sábado. Fora isso, é apenas um dia comum. Posso fechar? Claro. Okay. Tem mais alguma consideração, pastor? Não, tranquilo. Eu estou preocupado porque o sol está se pondo, está escurecendo e nós temos que ir para a igreja. A nossa série de pregações aqui em Bethel, ela continua, né? Bem, pastor, uma coisa que me chama a atenção e que inclusive alguns estudiosos chamam de teoria da ferradura, é como ideias que parecem opostas. Pensa na ferradura, né? Ela começa aqui, dá aquele arco assim e termina aqui, próximo, né? Que parece ser tão distante e acaba se assemelhando muito. Por exemplo, fanáticos legalistas, perfeccionistas são muito parecidos com liberais, com pessoas que adotam uma teologia liberal. Por quê? Eu até escrevi, né, um artigo, foi um artigo Indiana, o Retorno,
Eu falo sobre perfeccionistas e liberais como... A carne santa. Isso. Né? Na verdade, alguns chegam a dizer que os verdadeiros perfeccionistas eram aqueles que defendiam a teoria da carne santa. Eu cheguei a um nível tal de santidade que eu posso fazer o que eu quiser, adulterar, pecar, de qualquer jeito, que não é mais pecado, porque a carne atingiu um nível de santidade. Tem pessoas hoje parecidas com essas aí, né? Dizendo que, não, o que eu faço não é pecado, a forma como eu vivo a minha individualidade não é pecado, enfim. Sim, mas lá, conclua o seu pensamento, sim. Desculpa, eu lhe interrompi. A ferradura, né? Isso. Você tem de um lado os fundamentalistas, né? Eu sei que esse termo ele foi sendo reconstruído, reconfigurado, né? Ao longo do tempo. Mas vou pegar assim aquela pecha negativa, né? O fundamentalista que é fanático, que usa a religião com finalidades políticas, né? Está de um lado. Do outro está o chamado liberal ou progressista, que também usa para política. Que também usa para política e hoje está até mais, né? Curiosamente, misturando mais religião com política, essa mistura espúria que sempre deu ruim, né? Eles se assemelham muito porque ambos solapam a palavra de Deus. De um lado nós temos ali os defensores da teologia do domínio, né? Por exemplo, que no futuro, anote aí na sua agenda, no futuro vão ser os que nos perseguirão. Sim. Porque vão dizer que o domingo é o verdadeiro dia de guarda, porque nós temos que seguir as determinações da igreja, enfim, são pessoas que vão querer criar uma religião hegemônica. E se você estuda o livro Grande Conflito, por exemplo, perceberá que isso está muito claro ali. Por outro lado, há o grupo dos progressistas que agora, curiosamente, estão defendendo pautas como o ambientalismo, não que não seja necessário, mas não com essa mistura de política, ideologia e tudo mais, um ambientalismo que está favorecendo a pauta do domingo. Eu tenho vários vídeos no meu canal aqui sobre o ecumenismo, né? Então é um grupo que está favorecendo o domingo por um aspecto, né? É um grupo que está relativizando o Gênesis, abrindo caminho para relativizar o sábado e, portanto, aceitar o domingo também. Note a convergência. No final das contas vai estar todo mundo junto. Não vai ter mais um espacinho aqui no fim da ferradura, vai estar junto, entendeu? Vai ser um círculo, né? Todos juntos contra aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Quem está fora do círculo. Os que estão fora do círculo. Então, veja bem, um adventista do sétimo dia, ele se pauta pela Bíblia, ele tem as suas crenças fundamentais, eu as abracei há 30 anos e nunca me arrependi disso. Abandonei o evolucionismo, abandonei o marxismo, abandonei a teologia da libertação que não liberta. Quem liberta é Cristo, o Cristo da Bíblia, o verdadeiro Cristo e a verdadeira Bíblia. O verdadeiro adventista que se pauta pela Bíblia, que acredita realmente na palavra de Deus e que valoriza as suas crenças fundamentais, acredita na criação literal da vida há 6 mil e poucos anos no passado, nos dias literais da criação, no sábado, em Cristo como Salvador e Criador. Você é livre para não crer nisso. Mas é estranho, né? Querer se qualificar ou se apresentar ou se considerar um adventista que não crê mais no sábado, que não crê mais que a palavra de Deus é inspirada, que não crê mais no ministério profético de Ellen White, que não crê mais na volta de Cristo literal. Então, a pessoa tem que ser intelectualmente honesta, né? E seguir seu caminho. Ela é livre para isso, né? Eu segui meu caminho. O momento chegou em que eu não era mais evolucionista, não era mais marxista, não era mais católico, e eu escolhi meu caminho, com base na palavra de Deus. Nós temos que ter essa honestidade também para entender, admitir que não somos algo quando queremos ser algo. Então fica aqui o nosso recado nesse vídeo, né? Que nós vamos gravar mais vídeos ainda sobre essa questão do evangelho progressista. Fique atento para isso e não caia nessa conversa mole de que a Bíblia tem que ser atualizada, tem que ser reinterpretada, que partes delas são alegóricas e outras não. Fique esperto, fique atento. Leia a Bíblia, leia a palavra de Deus todos os dias com seriedade e cuidado com os lobos devoradores que andam por aí. É isso. Grande abraço para você então. Que Deus abençoe a todos. Deus abençoe a sua vida, a sua família e nos mantenha todos firmes em seu caminho. Amém.